Padre Pio revela a oração de 1 minuto para a cura urgente agora. E talvez você nem imagine o que pode estar acontecendo silenciosamente dentro da sua vida neste exato momento, enquanto você escuta essas palavras, porque existem dores que não aparecem nos exames. Existem angústias que ninguém vê, existem noites em que o coração aperta sem explicação e o medo chega devagar, como se algo estivesse fora do lugar. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo que precisa ser tratado agora, algo que não pode mais esperar. E essa oração pode ser o ponto de mudança que você tanto precisa. Tem dias que o corpo cansa, mas não é só o corpo, é a alma que pesa, é a cabeça que não para. É aquela sensação de que alguma coisa está sugando suas forças, e você tenta seguir firme, tenta não demonstrar, mas no fundo sabe que não está bem. E talvez ninguém ao seu redor perceba. Talvez você tenha aprendido a sorrir mesmo quando está quebrado por dentro. E é por isso que essa oração precisa chegar até você hoje, porque quando a dor é ignorada, ela cresce em silêncio. E quando o coração se fecha, a cura demora ainda mais. E você sabe disso, você sente isso. Tem algo aí dentro pedindo socorro, pedindo alívio, pedindo um toque de Deus. E essa oração não é só palavras. Ela carrega uma força que atravessa o que os olhos não veem, que toca onde ninguém mais consegue alcançar. Padre Pio não falava por falar. Ele conhecia a dor humana. Ele sentia o peso das batalhas espirituais. E essa oração de 1 minuto que você vai ouvir não é comum. Ela foi usada em momentos de desespero, em situações onde já não havia mais saída humana. E talvez seja exatamente o seu caso agora. Talvez você já tenha tentado de tudo e nada resolveu. E antes de continuar, existe algo simples que pode abrir ainda mais esse momento de fé. Escreva nos comentários, eu creio. Porque quando você declara, você ativa algo dentro de você. Você se posiciona diante de Deus. E isso faz diferença. Isso muda o ambiente ao seu redor. Agora respire fundo, não com pressa. Sinta esse momento. Porque essa oração começa a agir antes mesmo de terminar. E enquanto você escuta, coisas começam a ser alinhadas, caminhos começam a se abrir. Mesmo que você ainda não veja, mesmo que pareça tudo igual por fora, algo já está sendo movimentado por dentro. Senhor, meu Deus, eu me coloco agora diante da Tua presença com tudo aquilo que me aflige, com aquilo que eu nem sei explicar direito, mas que pesa, que incomoda, que tira a paz. Eu não escondo de Ti o que sinto, não escondo minhas fraquezas, porque sei que o Senhor conhece cada detalhe do que estou vivendo. Pai, visita agora cada parte do meu corpo, cada pensamento que insiste em me preocupar, cada sensação que me causa medo. Toca onde dói, alcança onde ninguém consegue chegar e traz alívio, traz descanso, traz cura, porque eu já não quero carregar isso sozinho. Não espere. Baixe o seu livro digital, que está disponível agora, no primeiro comentário fixado. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, A Oração Poderosa de Padre Pio, e descubra como aplicar essas poderosas lições na sua vida cotidiana. Atenção! Restam pouquíssimas unidades e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. E você, sendo o primeiro a baixar o seu livro, você volta e escrevendo Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Se existe algo que está me enfraquecendo aos poucos, que seja quebrado agora. Se existe alguma enfermidade escondida, que seja revelada e curada. Se existe algo espiritual tentando me atingir, que seja afastado neste momento, porque eu clamo pelo teu poder que restaura. E enquanto essa oração continua, não saia agora. Porque existe um ponto específico que pode tocar exatamente o que você está enfrentando hoje. E muitas pessoas param antes de chegar nesse momento.
e perdem aquilo que poderia mudar tudo. Escreva agora. Amém. Eu creio. Se você acredita que Deus está ouvindo cada palavra que está sendo dita aqui, Senhor, eu entrego também aquilo que eu não consigo controlar, aquilo que me tira o sono, aquilo que eu tento resolver, mas não consigo, eu coloco nas tuas mãos, porque sei que quando o Senhor toca, tudo muda, tudo se transforma, até aquilo que parecia impossível começa a ceder. E se o desânimo tentou me parar, se a tristeza tentou me derrubar, se a ansiedade tomou conta dos meus dias, eu peço agora que o Senhor limpe tudo isso, que leve embora esse peso invisível que me impede de viver em paz. Pai, eu não quero apenas suportar. Eu quero ser restaurado, eu quero sentir novamente leveza, alegria, vontade de viver, e sei que isso só vem de Ti. Por isso eu insisto, por isso eu continuo aqui, porque no fundo eu sei que o Senhor ainda está comigo. E se existe alguém ouvindo essa oração e sentindo um aperto no peito, uma emoção que não consegue explicar, isso não é por acaso. Algo está sendo tocado agora, algo está sendo mexido, e é importante que você permaneça até o final. Declare agora: Deus é fiel. Se você acredita que mesmo no silêncio Ele está trabalhando por você, Senhor, passa agora na minha mente, tira todo o pensamento negativo, toda lembrança que machuca, toda palavra que ficou marcada dentro de mim e que ainda dói. Eu não quero mais carregar isso, eu não aceito mais viver preso a essas dores. Traz libertação, traz clareza, traz paz, porque eu preciso disso agora. Eu não quero esperar mais. Eu não quero adiar minha cura. Eu quero viver aquilo que o Senhor preparou para mim. E enquanto eu oro, eu sinto que algo começa a mudar. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja discreto, eu percebo que não estou sozinho, que existe uma presença aqui. E essa presença traz conforto, traz segurança. Se existe alguma dor física, toca agora. Se existe alguma dor emocional, cura agora. Se existe alguma dor espiritual, liberta agora, porque o teu poder não tem limite, e eu confio nisso. E não ignore isso que você está sentindo agora, porque pode ser o início de algo muito maior, algo que vai além dessa oração, algo que pode continuar nos próximos momentos, nas próximas palavras, nos próximos encontros de fé. Aqui, escreva agora: eu confio em Deus. Se você sente que algo diferente está acontecendo enquanto você escuta essa oração, Senhor, eu entrego também minha família. Porque muitas vezes a dor não é só minha, é de alguém que eu amo, é de alguém que está sofrendo e eu não sei como ajudar. Então eu coloco essa pessoa diante de Ti. Agora visita essa pessoa, toca essa pessoa, alcança essa pessoa onde ela estiver, porque o Senhor sabe exatamente quem precisa dessa intervenção agora. E eu confio que o Senhor pode fazer o impossível acontecer, e enquanto essa oração avança, existe algo que ainda será revelado, algo que pode responder àquilo que você vem buscando há dias, talvez há meses. Então permaneça, não saia agora, porque você não chegou até aqui por acaso. Declare: eu tenho esperança. Se você acredita que dias melhores ainda estão por vir, Senhor, fortalece minha fé, porque às vezes ela fica fraca, às vezes eu duvido, às vezes eu me sinto perdido, mas mesmo assim eu estou aqui, mesmo assim eu continuo buscando. E isso já é um sinal de que eu não desisti completamente. Renova minhas forças, renova minha confiança, renova minha vontade de seguir. Porque eu preciso continuar, eu preciso vencer isso que está diante de mim. E existe algo nessa oração que ainda não foi totalmente liberado, algo que pode ser decisivo para aquilo que você está enfrentando agora. E nos próximos instantes isso começa a se intensificar, e você precisa estar atento ao que vai sentir. Porque existe um momento dentro dessa oração em que tudo muda de forma silenciosa. E quem permanece até esse ponto sente, não precisa de explicação, não precisa de prova.
é algo que se percebe por dentro, como um alívio que chega sem aviso, como se algo pesado começasse a sair. E se você está aqui agora, é porque esse momento também está reservado para você, Senhor. Olha para aquilo que eu escondo até de mim mesmo, aquilo que eu evito pensar, aquilo que eu finjo que não está acontecendo, mas que me consome aos poucos. Eu não quero mais fugir disso. Eu não quero mais carregar isso sozinho. Então eu te entrego agora, mesmo sem saber como explicar direito. Existe uma dor que não se conta, uma preocupação que não se divide, uma lágrima que não se mostra, e talvez seja exatamente isso que você está vivendo, algo que você guarda em silêncio, algo que ninguém entende, mas Deus entende, Deus vê, Deus conhece cada detalhe, e quando essa dor não é tratada, ela começa a afetar tudo, afeta o sono, afeta o humor, afeta até a forma de enxergar a vida, e você começa a perder o ânimo, começa a perder a esperança, começa a acreditar que talvez não exista saída. Mas é nesse ponto que essa oração começa a agir com mais força, porque o que parece perdido aos seus olhos ainda está nas mãos de Deus, e aquilo que você acha que não tem mais solução, ainda pode ser transformado, ainda pode ser restaurado, ainda pode ser curado. Mas existe algo importante aqui. Você precisa permanecer. Você precisa continuar. Declare agora: eu creio. Se você acredita que essa oração está alcançando exatamente aquilo que você precisa. Senhor, eu te peço, entra agora nas áreas da minha vida onde eu já não tenho mais controle, onde tudo parece confuso, onde nada se encaixa, onde as respostas não aparecem, e traz clareza, traz direção, traz paz. Se existe algo me impedindo de avançar, que seja removido agora. Se existe algum bloqueio invisível, que seja quebrado agora, porque eu não aceito mais viver preso. Eu não aceito mais viver limitado por aquilo que eu não consigo entender, e você que está ouvindo, preste atenção nisso, porque muitas vezes o que trava a vida não é o que está por fora, é o que está por dentro, é um peso emocional, é um medo antigo, é uma palavra que ficou marcada, e isso precisa ser liberado, Senhor. Tira agora todo o peso que não vem de ti, toda a carga desnecessária, toda a culpa que não me pertence mais, toda a lembrança que ainda machuca. Eu não quero mais carregar isso. E enquanto você escuta, perceba se algo dentro de você começa a reagir, porque essa reação é sinal de que algo está sendo tocado, e isso não pode ser ignorado. Isso precisa ser continuado. Escreva agora: eu confio. Se você sente que algo está sendo transformado dentro de você nesse momento, Senhor, eu também te entrego minhas preocupações com o futuro, porque às vezes o medo do que pode acontecer é maior do que a realidade, e isso me paralisa, isso me trava, isso me impede de viver o presente e traz tranquilidade para minha mente. Traz segurança para meu coração, porque eu sei que o Senhor está no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar, e talvez você esteja pensando agora que já orou outras vezes e nada aconteceu. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja desacreditado, mas existe uma diferença aqui. Existe algo que está sendo feito de forma mais profunda, e você precisa dar essa oportunidade. Porque muitas pessoas desistem no momento em que a mudança está prestes a acontecer. Muitas pessoas param quando já estão tão perto, e você não pode fazer isso agora. Não depois de tudo que já ouviu até aqui. Declare: Deus é fiel. Se você acredita que Ele não te trouxe até aqui em vão, Senhor, fortalece meu interior, porque por fora eu até consigo continuar, mas por dentro eu sei que preciso de ajuda, eu sei que preciso ser renovado, eu sei que preciso de um toque. Teu traz vida. Onde existe cansaço, traz ânimo. Onde existe desânimo, traz esperança. Onde existe dúvida, porque eu não quero apenas existir, eu quero viver com paz,
com leveza, com sentido. E existe algo muito específico acontecendo agora, algo que nem todos percebem, mas quem está atento sente, como se uma presença estivesse preenchendo o ambiente, como se algo estivesse sendo ajustado aos poucos. E se você sente isso, não ignore, porque isso pode ser a resposta que você tanto pediu. Isso pode ser o início daquilo que você tanto espera. Escreva agora: eu tenho esperança. Se você acredita que algo novo está começando na sua vida, Senhor, visita agora minha casa, visita cada ambiente, cada canto, cada lugar onde existe peso, onde existe tensão, onde existe tristeza, e transforma esse ambiente, traz paz, traz leveza. Se existe alguma influência negativa, que seja afastada agora. Se existe algo que não vem de ti, que seja retirado, porque eu declaro que minha casa pertence ao Senhor. E você que está ouvindo, não pense que isso é comum, não pense que isso é só mais uma oração, porque existem momentos específicos em que algo maior acontece, e esse pode ser exatamente esse momento, e é por isso que você precisa continuar, porque ainda tem algo que será revelado, algo que pode fazer você entender o porquê de tudo isso. Declare: eu confio em Deus. Se você sente que essa oração está diferente de todas as outras que você já ouviu, Senhor, eu entrego também meus medos, aqueles que eu não falo, aqueles que eu escondo, aqueles que me impedem de tentar, aqueles que me fazem recuar. Eu não quero mais ser dominado por isso. Traz coragem, traz firmeza, traz segurança, porque eu sei que contigo eu posso ir além, eu posso vencer, eu posso superar. E agora existe um ponto muito importante, algo que você precisa fazer não só por você, mas por alguém que também precisa disso, alguém que talvez esteja passando pelo mesmo que você. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Faça isso como um gesto de fé para ajudar outras pessoas. Porque quando você compartilha, você não apenas ajuda o outro, você fortalece aquilo que está sendo gerado dentro de você. Você confirma a sua fé, você se posiciona. Senhor, continua agindo, continua tocando, continua transformando, porque eu sei que isso ainda não terminou. Eu sei que ainda tem mais. Eu sinto que ainda tem algo sendo preparado. E você que permaneceu até aqui, não foi por acaso. Existe uma razão, existe um propósito, existe algo que está sendo direcionado para você. E nos próximos momentos, isso começa a ficar ainda mais claro. Escreva agora: Amém, eu creio. Se você acredita que algo maior ainda está por vir, Senhor, eu me abro completamente agora, sem reservas, sem medo, sem resistência. Eu permito que o Senhor faça aquilo que precisa ser feito, mesmo que eu não entenda tudo. E existe algo que ainda será liberado, algo que pode mudar completamente aquilo que você está vivendo hoje. E isso começa a acontecer nos próximos instantes, de uma forma que talvez você não esteja esperando. Não espere. Baixe o seu livro digital, que está disponível agora, no primeiro comentário fixado. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, A Oração Poderosa de Padre Pio, e descubra como aplicar essas poderosas lições na sua vida cotidiana. Atenção! Restam pouquíssimas unidades e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. E você, sendo o primeiro a baixar o seu livro, você volta e escrevendo Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Porque existem respostas que não chegam no começo, existem mudanças que não acontecem nas primeiras palavras. E isso confunde muita gente, faz desistir cedo demais, faz acreditar que nada está acontecendo. Mas quem permanece até aqui
começa a perceber algo diferente, algo mais profundo, algo que não é comum, e é exatamente nesse ponto que a oração começa a tocar aquilo que está escondido, Senhor. Eu te peço agora, alcança aquilo que eu ainda não consegui entregar totalmente, porque eu sei que ainda existem partes dentro de mim que resistem, partes que têm medo de mudar, partes que já sofreram tanto que não sabem mais confiar, e talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Talvez você já tenha passado por tantas situações difíceis que criou uma barreira, uma proteção, algo que impede até mesmo a cura de entrar completamente. E isso precisa ser quebrado com cuidado, com presença, com verdade, porque ninguém fala sobre isso, ninguém explica que às vezes a própria pessoa bloqueia aquilo que mais precisa, por medo de se decepcionar de novo, por medo de acreditar e não ver resultado. E essa oração está entrando exatamente nesse ponto. Agora, Senhor, quebra toda resistência que não vem de Ti, remove todo bloqueio que me impede de receber aquilo que o Senhor tem para mim, porque eu não quero mais viver preso a ciclos que se repetem, a dores que não acabam. E se você sente que algo dentro de você está sendo confrontado agora, não fuja disso, não ignore, porque pode ser exatamente aí que está a raiz do que você vem enfrentando há tanto tempo. Declare agora: eu confio em Deus. Se você está disposto a permitir que algo novo aconteça dentro de você, Senhor, entra nas minhas memórias, nas situações que eu ainda não superei, nas palavras que ficaram marcadas, nas decepções que ainda doem, e traz cura, traz entendimento, traz libertação, porque existem feridas que não aparecem, mas que influenciam tudo, influenciam decisões, pensamentos, emoções, e enquanto isso não é tratado, nada flui completamente, e você percebe isso, você sente que tem algo travando, algo impedindo, algo segurando, mesmo quando você tenta avançar, e isso não é coincidência, isso tem uma raiz, e essa raiz está sendo tocada agora, Senhor. Arranca pela raiz tudo aquilo que me impede de viver em paz, tudo aquilo que me prende ao passado, tudo aquilo que ainda tem força sobre mim, e enquanto você continua ouvindo, algo começa a se reorganizar dentro de você, como se pensamentos começassem a se alinhar, como se sentimentos começassem a se acalmar. E isso não acontece por acaso. Escreva agora: eu tenho esperança. Se você acredita que sua história ainda pode mudar, Senhor, fortalece minha mente, porque muitas vezes é nela que começam as maiores batalhas, é nela que surgem os medos, as dúvidas, as inseguranças. E eu preciso de equilíbrio, eu preciso de paz. Traz clareza onde existe confusão, traz luz onde existe escuridão, porque eu não quero mais viver perdido dentro dos meus próprios pensamentos. E talvez você esteja percebendo algo agora, uma sensação diferente, um silêncio interno, uma pausa, algo que não é comum no seu dia a dia. E isso já é um sinal, porque quando Deus começa a agir, nem sempre é barulho. Às vezes é justamente o contrário. É um silêncio que acalma, é uma presença que organiza, Senhor. Permanece aqui, continua trabalhando, continua tocando, porque eu sei que ainda não terminou. Eu sinto que ainda tem algo sendo preparado. Declare: Deus é fiel. Se você acredita que Ele está conduzindo esse momento, Senhor, eu entrego também aquilo que me preocupa em relação às pessoas ao meu redor. Conflitos, tensões, situações mal resolvidas. Eu coloco tudo diante de Ti. Traz paz nos relacionamentos, traz entendimento, traz reconciliação onde for necessário, porque eu sei que muitas vezes o peso que eu carrego não é só meu. Isso cansa, isso desgasta, isso tira a paz. Mas agora eu decido entregar. Eu decido não carregar mais sozinho aquilo que não depende só de mim. E existe algo importante aqui, porque muitas vezes a solução começa quando a pessoa solta, quando a pessoa entrega de verdade. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Escreva: eu creio. Se você sente que está começando a soltar aquilo que te prendia, Senhor,
Entra agora nas áreas da minha vida que estão paradas, que não avançam, que não se resolvem, e traz movimento, traz resposta, traz direção. Se existe alguma porta que precisa se abrir, abre. Se existe alguma situação que precisa ser resolvida, resolve. Mas, acima de tudo, me dá paz para confiar enquanto isso não acontece, porque esperar também dói. Esperar também cansa. Esperar também testa a fé. Mas eu escolho continuar. Eu escolho permanecer. E você que está aqui, perceba isso. Você não desistiu. Você continuou, mesmo cansado, mesmo sem entender tudo, você ficou. E isso já diz muito sobre você. Declare agora: eu não desisto. Se você sente que ainda existe força dentro de você, Senhor, renova minhas forças agora, porque eu preciso continuar, eu preciso seguir, eu preciso vencer. Isso que está diante de mim traz energia, traz disposição, traz vida. Porque eu não aceito mais viver no limite. Eu não aceito mais viver sobrecarregado. E agora, existe um ponto muito específico que está sendo tocado. Algo que talvez você nem perceba totalmente, mas que vai refletir nos próximos dias, nas próximas atitudes, nas próximas decisões. E é por isso que você não pode parar aqui. Porque ainda tem mais, ainda tem algo que precisa ser concluído dentro de você. Escreva agora: Amém. Eu creio. Se você acredita que essa oração está gerando algo que você ainda vai perceber. Senhor, continua, não para agora, porque eu sei que esse processo ainda está em andamento. Eu sei que ainda tem partes sendo ajustadas. E você que chegou até aqui, prepare-se, porque o que vem a seguir pode te fazer entender coisas que antes não faziam sentido. Pode te mostrar algo que você ainda não conseguiu enxergar. E existe uma razão para isso estar acontecendo agora. Exatamente agora, no momento em que você decidiu ouvir até o final. E isso não pode ser ignorado. Declare: eu confio em Deus. Se você sente que algo maior está sendo preparado, Senhor, me mantém firme, me mantém atento, porque eu não quero perder aquilo que está sendo liberado nesse momento. Eu não quero deixar passar aquilo que pode transformar minha vida. E nos próximos instantes, algo começa a se encaixar de uma forma que talvez você não esteja esperando. Algo começa a fazer sentido de uma maneira diferente. Porque quando algo começa a fazer sentido por dentro, mesmo sem explicação lógica, é sinal de que existe uma ação acontecendo além do que os olhos conseguem ver. E esse é exatamente o ponto onde muitos não conseguem chegar, porque param antes. Porque desistem quando ainda estão presos na superfície. Mas você permaneceu. E isso muda tudo, Senhor. Eu te peço agora, entra naquele lugar mais sensível dentro de mim. Aquele lugar onde eu quase não deixo ninguém chegar. Onde estão minhas maiores dores, meus maiores medos, minhas maiores fragilidades. Eu não escondo mais isso de ti, porque chega um momento em que a pessoa cansa de fingir que está bem, cansa de dizer que vai dar tudo certo quando por dentro está desmoronando. E talvez você esteja exatamente assim agora, sustentando uma aparência, mas por dentro pedindo socorro em silêncio. E é nesse silêncio que Deus trabalha. É nesse lugar escondido que a transformação começa, não onde todos veem, mas onde poucos têm coragem de olhar. E você está sendo levado exatamente até esse ponto agora, Senhor. Toca aquilo que ainda dói quando eu lembro, aquilo que ainda pesa quando eu penso, aquilo que ainda me faz perder a paz, porque eu não quero mais viver refém dessas marcas. E se você está sentindo um aperto no peito agora, uma emoção que parece subir sem controle, não segure, não bloqueie, porque isso pode ser parte da cura acontecendo. Isso pode ser algo sendo liberado. Declare agora: eu confio em Deus. Se você sente que algo profundo está sendo tocado dentro de você, Senhor, limpa meu interior. Remove tudo aquilo que não vem de ti, toda energia negativa, todo peso emocional, toda influência que me enfraquece. Eu não aceito mais isso sobre a minha vida.
E existe algo importante aqui, algo que muitas pessoas ignoram, mas que faz toda a diferença. Aquilo que você alimenta dentro de você cresce, e aquilo que você entrega perde força. E hoje você está entregando, você está soltando aquilo que te prendia. Você está permitindo que algo novo entre, e isso não acontece sempre, isso não é comum, isso é um momento específico, e você precisa valorizar isso, Senhor. Fortalece minha fé nesse momento, porque eu sei que ainda existem dúvidas, ainda existem questionamentos, mas mesmo assim eu continuo aqui. Mesmo assim, eu escolho acreditar. E enquanto essa oração continua, perceba se sua respiração muda, se seu corpo reage, se sua mente desacelera, porque isso não é coincidência, isso é resposta. Escreva agora: Deus é fiel. Se você acredita que Ele está agindo mesmo sem você ver, Senhor, entra agora nas situações que eu já tentei resolver de todas as formas e não consegui. Aquelas que me desgastaram, aquelas que me fizeram perder a esperança. Eu entrego tudo isso nas tuas mãos porque chega um ponto em que não adianta mais insistir do jeito humano, não adianta mais tentar controlar tudo. É preciso entregar, é preciso confiar. E isso não é fácil, mas é necessário, e talvez você esteja exatamente nesse ponto, cansado de tentar, cansado de lutar, cansado de não ver resultado. Mas existe uma mudança acontecendo agora. Algo diferente está sendo feito, Senhor. Assume o controle daquilo que eu não consigo mais controlar. Conduz aquilo que eu não sei mais como conduzir. Porque eu reconheço que preciso da tua intervenção. E não pense que isso é pouco, não pense que isso é simples, porque quando alguém reconhece isso de verdade, algo se abre, algo se move, algo começa a acontecer. Declare: eu creio. Se você acredita que Deus pode fazer o que você não consegue, Senhor, visita agora minha saúde, meu corpo, minhas emoções, porque muitas vezes tudo está ligado, tudo está conectado. E quando uma área sofre, as outras também sentem. Traz equilíbrio, traz restauração, traz força, porque eu preciso me sentir inteiro novamente, eu preciso me sentir vivo novamente. E você que está ouvindo, perceba se existe algum ponto do seu corpo que chama sua atenção agora, alguma dor, algum desconforto, porque isso pode estar sendo tocado. Nesse momento, não ignore isso. Não trate como coincidência, porque muitas vezes a resposta começa exatamente assim, de forma discreta, quase imperceptível, Senhor. Passa agora em cada detalhe, em cada área, em cada parte que precisa de cura, e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Escreva agora: eu tenho esperança. Se você acredita que sua cura pode começar agora, Senhor, eu também te entrego minhas preocupações financeiras, minhas inseguranças, minhas dificuldades, porque isso também pesa, isso também afeta, isso também tira a paz. Traz provisão, traz direção, traz soluções, porque eu sei que o Senhor cuida de tudo, até daquilo que parece pequeno, até daquilo que eu nem falo, e talvez você esteja carregando isso sozinho, sem contar para ninguém, preocupado, tentando resolver. Mas agora você não está mais sozinho, agora você entregou, e isso muda a forma como as coisas começam a acontecer. Isso abre espaço para algo novo. Entrar, declare: eu confio em Deus. Se você acredita que Ele cuida de cada detalhe da sua vida, Senhor, continua aqui. Não se afasta, permanece nesse ambiente, permanece nesse momento, porque eu sei que ainda tem algo que precisa ser finalizado dentro de mim. E existe algo que ainda não foi completamente liberado, algo que está prestes a acontecer, algo que pode marcar um antes e depois na sua vida. E é por isso que você precisa continuar. Porque quem para agora perde exatamente aquilo que poderia transformar tudo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Faça isso como um gesto de fé para ajudar outras pessoas. Porque quando você faz isso, você não apenas compartilha uma mensagem, você fortalece aquilo que está sendo construído dentro de você. Você confirma a sua decisão de acreditar: Senhor,
Eu me coloco completamente agora, sem reservas, sem dúvidas, sem resistência. Eu permito que o Senhor finalize aquilo que começou. E você que chegou até aqui, prepare-se, porque o que vem a seguir pode tocar exatamente aquilo que você ainda nem conseguiu identificar. Pode revelar algo que você precisava entender há muito tempo. Declare agora: Amém, eu creio. Se você acredita que algo decisivo está acontecendo neste momento, Senhor, eu permaneço, eu continuo, eu não saio desse momento, porque eu sei que ainda não terminou. Eu sinto que ainda existe algo sendo preparado, e nos próximos instantes, algo começa a se encaixar de uma forma ainda mais clara, algo começa a ganhar forma dentro de você, algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga o que está vivendo agora. Porque quando algo começa a ganhar forma dentro de você, não é mais apenas uma sensação passageira, não é mais só emoção. É como se uma verdade começasse a se revelar aos poucos, e isso mexe profundamente. Porque você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas, começa a entender o porquê de certas dores, o porquê de certas fases. E isso não acontece com qualquer pessoa, acontece com quem permanece, com quem insiste, com quem não desiste no meio do caminho, Senhor. Eu te peço agora, aprofunda ainda mais esse momento. Não deixa que isso seja superficial. Não deixa que isso passe como tantas outras vezes. Eu não quero mais viver experiências rasas. Eu quero algo verdadeiro, algo que transforme de dentro para fora. Porque chega um momento em que a pessoa não quer mais ouvir palavras bonitas, não quer mais apenas se sentir bem por alguns minutos. Ela quer mudança real, ela quer solução, ela quer paz constante. E talvez seja exatamente isso que você esteja buscando agora. E se você chegou até esse ponto, existe algo que precisa ser dito com clareza. Você não está aqui por acaso. Existe um direcionamento acontecendo. Existe um cuidado acontecendo. Mesmo que você não entenda completamente, Senhor, revela aquilo que eu ainda não consegui enxergar. Mostra aquilo que está escondido. Traz à luz aquilo que precisa ser tratado. Porque eu não quero continuar andando sem entender o que está me travando, e isso pode ser desconfortável. Isso pode mexer com sentimentos, pode trazer à tona coisas que você preferia não lembrar, mas é exatamente aí que começa a verdadeira mudança. Declare agora: eu creio. Se você está disposto a enfrentar aquilo que precisa ser curado dentro de você, Senhor, me dá força para não fugir de mim mesmo, para não ignorar aquilo que precisa ser resolvido, para não voltar aos mesmos padrões que me machucam, porque muitas vezes o problema não é o que acontece fora, é aquilo que se repete dentro, é o ciclo que nunca se quebra, é a escolha que sempre volta, e isso precisa ser interrompido. E talvez você já tenha percebido isso, talvez você já tenha se perguntado por que certas situações se repetem, por que certas dores voltam. E isso não é coincidência, isso tem uma origem, Senhor. Corta agora todo o ciclo negativo que se repete na minha vida, tudo aquilo que me prende a padrões que não me fazem bem. Eu não aceito mais viver assim, e enquanto você escuta, algo começa a se reorganizar dentro de você, como se peças começassem a se encaixar, como se respostas começassem a surgir, mesmo que ainda não estejam totalmente claras. Escreva agora: eu confio em Deus. Se você sente que algo dentro de você está começando a fazer sentido, Senhor, acalma meu coração. Porque às vezes ele acelera sem motivo, às vezes ele se angustia sem explicação. E isso cansa, isso desgasta, traz uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que permanece mesmo quando tudo ao redor parece instável. E se você perceber que algo dentro de você está mais calmo agora, mesmo que seja um pouco, isso já é sinal de que algo está sendo tratado. Não ignore isso, porque pequenas mudanças internas podem gerar grandes transformações externas.
Senhor, fortalece minha confiança, porque eu sei que ainda existem incertezas, ainda existem situações sem resposta, mas eu escolho confiar mesmo assim, e isso não é fácil. Confiar quando não se vê, acreditar quando não se sente segurança, mas é exatamente nesse ponto que a fé se torna real, declare. Deus é fiel, se você acredita que Ele está cuidando de você mesmo agora. Senhor, entra agora nas minhas decisões, nas escolhas que eu preciso fazer, porque muitas vezes eu me sinto perdido, sem saber qual caminho seguir. Traz direção clara, traz entendimento, porque eu não quero tomar decisões baseadas no medo. Eu quero agir com sabedoria, e talvez você esteja exatamente nesse momento, precisando decidir algo importante, algo que pode mudar sua vida, e essa oração está tocando exatamente nesse ponto, Senhor. Me livra de escolhas precipitadas, me livra de decisões impulsivas e me conduz pelo caminho certo. E existe algo muito importante acontecendo agora, algo que você talvez só perceba depois, mas que começa aqui, começa nesse momento. Escreva agora: eu tenho esperança. Se você acredita que sua vida pode tomar um novo rumo, Senhor, eu entrego também minhas decepções, aquelas que ainda pesam, aquelas que ainda doem, aquelas que me fizeram desacreditar. Traz cura para isso, traz entendimento, porque eu não quero mais carregar esse peso, eu não quero mais viver preso a isso. E você que está ouvindo, talvez tenha passado por situações que ninguém imagina, talvez tenha sido forte por muito tempo, mas chegou no limite, e esse momento é para você. Esse momento é para aliviar, para restaurar, para renovar. Declare: eu não desisto. Se você sente que ainda existe força dentro de você, Senhor, reacende dentro de mim aquilo que eu perdi, aquela vontade de viver, aquela alegria simples, aquela esperança que parecia natural, porque quando isso se perde, tudo fica pesado, tudo fica difícil, e eu não quero mais viver assim. E agora existe algo que você precisa fazer, não apenas por você, mas por alguém que também precisa dessa mensagem, alguém que pode estar exatamente como você estava antes de começar a ouvir. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Faça isso como um gesto de fé para ajudar outras pessoas. Porque quando você faz isso, você amplia esse momento. Você permite que outras pessoas também sejam alcançadas. E isso fortalece ainda mais aquilo que está sendo gerado dentro de você, Senhor. Continua. Não para agora, porque eu sei que ainda tem mais. Eu sinto que ainda não terminou. Eu percebo que ainda existe algo sendo preparado, e você que chegou até aqui não foi por acaso. Existe algo que ainda será revelado, algo que pode mudar completamente a forma como você vê tudo isso. Declare agora: Amém, eu creio. Se você acredita que algo decisivo está acontecendo neste momento, Senhor, eu permaneço, eu continuo, eu não saio desse momento, porque eu sei que ainda não terminou. Eu sinto que ainda existe algo sendo preparado. E nos próximos instantes, algo ainda mais profundo começa a se manifestar. Algo que pode te surpreender, algo que pode te fazer entender tudo de uma forma que você ainda não conseguiu. Porque quando algo começa a se manifestar de forma mais profunda, não é apenas um sentimento leve ou passageiro. É como se uma chave interna fosse girada, como se algo que estava travado há muito tempo começasse a ceder. E isso pode assustar, pode causar estranheza, mas também pode ser exatamente aquilo que você precisava viver para sair do lugar onde estava preso, Senhor. Eu te peço agora, não deixa que esse momento seja interrompido por distrações, por pensamentos soltos, por dúvidas que tentam surgir. Guarda minha mente, guarda meu foco, porque eu sei que algo importante está acontecendo agora, e talvez você esteja percebendo isso. Talvez sua atenção esteja mais intensa, talvez seu coração esteja mais sensível, como se cada palavra estivesse atingindo um ponto específico dentro de você. E isso não é comum.
Isso não acontece sempre, porque existe um nível de entrega que nem todos alcançam. Existe um ponto de profundidade que poucos chegam. E você está sendo conduzido exatamente até lá, Senhor. Aprofunda ainda mais. Não permita que eu fique na superfície. Não permita que eu saia desse momento igual entrei. Eu preciso de algo real, algo que permaneça. E você que está ouvindo, perceba isso com atenção, porque muitas pessoas escutam, mas poucas realmente absorvem. Poucas realmente permitem que algo mude dentro delas. E é isso que faz toda a diferença. Declare agora: eu confio em Deus. Se você está disposto a permitir que essa transformação continue, Senhor, entra agora nos meus pensamentos mais recorrentes, aqueles que se repetem todos os dias, aqueles que me desgastam, que me preocupam, que me prendem, e traz uma nova direção, porque aquilo que a mente repete, o coração sente, e aquilo que o coração sente influencia toda a vida. E se isso não for tratado, nada muda de verdade. E talvez você já tenha percebido isso. Talvez você já tenha tentado mudar por fora. Mas por dentro, tudo continuava igual. E por isso, nada se sustentava, Senhor. Muda aquilo que está dentro. Reorganiza aquilo que está desajustado. Limpa aquilo que está carregado. Eu permito que o Senhor faça isso agora, e enquanto você escuta, talvez surjam lembranças, talvez surjam pensamentos que você não esperava, e isso não é por acaso. Isso faz parte do processo. Não rejeite isso, não ignore. Porque muitas vezes a cura começa quando aquilo que estava escondido vem à tona. Escreva agora: eu creio. Se você acredita que esse processo está acontecendo dentro de você, Senhor, visita agora minhas emoções mais profundas, aquelas que eu não demonstro, aquelas que eu guardo, aquelas que eu aprendi a esconder. Traz equilíbrio, traz leveza, traz alívio, porque eu não quero mais viver acumulando sentimentos que me fazem mal, e talvez você esteja cansado de segurar tudo sozinho, cansado de não poder falar, cansado de não ser compreendido, e isso vai acumulando, isso vai pesando, mas agora você não está sozinho, agora você está entregando, agora você está permitindo que algo maior intervenha. Declare: Deus é fiel. Se você acredita que Ele está vendo tudo que você sente, Senhor, entra agora nas áreas da minha vida onde existe estagnação, onde nada anda, onde nada evolui, onde tudo parece parado. Traz movimento, traz resposta, traz avanço, porque eu não quero mais viver nesse estado de espera constante. E talvez essa seja uma das maiores dores, a sensação de estar parado enquanto o tempo passa, a sensação de não sair do lugar. E isso precisa mudar. Senhor, quebra toda estagnação, rompe todo atraso, abre caminhos onde não havia saída. E perceba isso, porque quando algo começa a se mover espiritualmente, os reflexos começam a aparecer no natural, mesmo que aos poucos. Escreva agora: eu tenho esperança. Se você acredita que sua situação ainda pode mudar, Senhor, fortalece minha persistência, porque muitas vezes eu começo e não termino. Muitas vezes eu tento e desisto, e isso me impede de avançar. Traz constância, traz firmeza, traz disciplina, porque eu sei que preciso continuar, mesmo quando não vejo resultados imediatos, e isso é algo que poucos conseguem. Permanecer mesmo sem ver, continuar mesmo sem sentir. E você está fazendo isso agora. Declare: eu não desisto. Se você sente que ainda existe determinação dentro de você, Senhor, entra agora nas minhas relações, nas pessoas que fazem parte da minha vida, porque muitas vezes as maiores dores vêm daí. Traz cura nos vínculos, traz paz nas convivências, traz afastamento do que não faz bem e aproximação do que edifica. E talvez você esteja lidando com situações difíceis, com pessoas que te desgastam, que te ferem, que te tiram a paz. E isso não pode continuar assim, Senhor.
Coloca ordem nisso, traz equilíbrio, traz proteção, porque eu preciso viver com mais tranquilidade. E existe algo aqui que você precisa perceber. Nem tudo que permanece na sua vida foi enviado para te fazer bem. E reconhecer isso é parte da mudança. Escreva agora: eu confio em Deus. Se você acredita que Ele pode organizar tudo ao seu redor, Senhor, continua agindo, continua tocando, continua transformando, porque eu sei que ainda tem mais. Eu sinto que ainda não chegou ao ponto final. E você que chegou até aqui, não pare agora, porque ainda existe um momento muito específico que pode ser decisivo para aquilo que você está vivendo. E muitas pessoas não chegam até esse ponto. Muitas param antes. Muitas desistem e perdem exatamente aquilo que poderia mudar tudo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Faça isso como um gesto de fé para ajudar outras pessoas. Porque quando você faz isso, você amplia esse momento, você fortalece aquilo que está sendo gerado dentro de você. Você confirma a sua decisão de acreditar: Senhor, eu me entrego completamente agora, sem reservas, sem resistência. Eu permito que o Senhor finalize aquilo que começou, e você que permaneceu até aqui, prepare-se, porque o que vem a seguir pode tocar exatamente aquilo que ainda está escondido. Pode revelar algo que você precisava entender há muito tempo. Declare agora: Amém, eu creio. Se você acredita que algo decisivo está acontecendo neste momento, Senhor, eu continuo, eu permaneço, eu não saio desse momento, porque eu sei que ainda não terminou. Eu sinto que ainda existe algo sendo preparado. E nos próximos instantes, algo ainda mais profundo começa a ser liberado. Algo que pode mudar completamente aquilo que você está vivendo agora, de uma forma que você ainda não consegue imaginar. Porque aquilo que começa de forma silenciosa dentro de você agora precisa ser consolidado, precisa ser firmado, precisa ser selado. E esse é um dos momentos mais importantes, porque muitas pessoas recebem algo, sentem algo, mas não conseguem sustentar, não conseguem manter e acabam voltando ao mesmo lugar de antes. E isso não pode acontecer com você, Senhor. Eu te peço agora, sela tudo aquilo que foi iniciado neste momento. Firma dentro de mim essa mudança. Fortalece aquilo que foi tocado, porque eu não quero perder o que está sendo construído aqui. Existe algo que você precisa entender com profundidade. Aquilo que você alimenta depois da oração determina se o que foi gerado permanece ou se perde. E é por isso que esse final é tão importante, porque é aqui que você decide o que vai fazer com tudo que recebeu, Senhor. Guarda minha mente contra pensamentos negativos que tentem voltar. Guarda meu coração contra sentimentos que tentem me derrubar novamente. Porque eu sei que muitas vezes a luta continua depois do momento de oração. E você que está ouvindo, preste atenção nisso, porque nem sempre a mudança acontece de forma imediata por fora, mas ela começa por dentro, e quando começa por dentro, é questão de tempo até aparecer por fora, Senhor. Me dá sensibilidade para perceber os sinais, para reconhecer aquilo que o Senhor já está fazendo, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja discreto. Porque muitas vezes a resposta já começou, mas a pessoa não percebe, porque está esperando algo grandioso, algo visível, e acaba ignorando o início do milagre. Declare agora: eu creio. Se você acredita que Deus já começou a agir na sua vida, Senhor, fortalece minha fé para os próximos dias, porque eu sei que vão existir momentos de dúvida, momentos de insegurança, momentos em que tudo vai parecer igual, mas eu não quero me basear nisso. Eu escolho me firmar naquilo que foi gerado aqui. Eu escolho acreditar naquilo que eu senti. Eu escolho continuar mesmo sem ver tudo ainda. E isso é o que diferencia quem recebe de quem permanece. Porque não basta sentir, é preciso sustentar. É preciso continuar. É preciso permanecer, Senhor.
me dá constância, me dá disciplina espiritual, me ajuda a voltar sempre para esse lugar de conexão contigo. E existe algo importante aqui, porque quanto mais você se expõe a esse tipo de oração, mais sua mente se alinha, mais seu coração se fortalece, mais sua fé cresce, e isso vai criando uma proteção ao seu redor. Escreva agora: eu confio em Deus. Se você sente que precisa continuar firme nesse caminho, Senhor, eu também te agradeço por esse momento. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo, eu reconheço que algo aconteceu aqui, e a gratidão é uma chave. Porque ela mantém aberto aquilo que foi iniciado, ela fortalece aquilo que foi liberado, ela impede que o coração se feche novamente, Senhor. Eu agradeço pela cura que já começou, pela paz que já chegou, pela mudança que já está acontecendo. E você que está ouvindo, mesmo que ainda existam dúvidas, mesmo que ainda existam perguntas, escolha agradecer, porque isso fortalece sua fé. Declare: Deus é fiel, se você acredita que Ele nunca falha. Senhor, eu entrego agora o restante do meu dia ou da minha noite, tudo aquilo que ainda vai acontecer, eu coloco nas tuas mãos, me guarda, me protege, me direciona, porque eu sei que não estou mais sozinho, eu sei que o Senhor está comigo, e existe algo que você precisa levar com você depois dessa oração, algo simples, mas poderoso. Aquilo que você sentiu aqui pode ser acessado novamente. Não ficou preso a esse momento. Sempre que você voltar sua atenção, sempre que você se colocar em oração, sempre que você se abrir, isso pode ser reativado, isso pode ser fortalecido, Senhor. Me ensina a acessar isso, me ensina a permanecer nisso, porque eu não quero mais viver desconectado. Escreva agora: eu tenho esperança. Se você acredita que dias melhores estão sendo preparados, e preste atenção nisso, porque o que você ouviu hoje não é algo isolado. Isso faz parte de algo maior, de um processo contínuo, de um caminho que precisa ser seguido. Muitas pessoas param em uma única oração e depois voltam ao mesmo estado. Mas quem entende isso, continua, insiste, se alimenta disso diariamente, Senhor. Me dá sede de continuar, me dá vontade de buscar mais, de ouvir mais, de me conectar mais, porque eu sei que isso é o que vai sustentar minha mudança. Declare: eu não desisto. Se você sente que precisa continuar nesse processo e existe algo muito importante que você precisa saber agora, essa não é a única oração que pode tocar sua vida dessa forma. Existem outras, existem continuações, existem próximos momentos que podem aprofundar ainda mais aquilo que começou aqui, e se você parar aqui, você interrompe um fluxo que poderia te levar ainda mais longe, que poderia te dar ainda mais clareza, ainda mais força, ainda mais direção, Senhor. Me mantém nesse caminho, me direciona para os próximos passos, porque eu sei que ainda existe mais para viver. Escreva agora: amém, eu creio. Se você acredita que isso é apenas o começo. E antes de encerrar, guarda isso dentro de você. O que você sentiu aqui não foi comum, não foi por acaso, não foi apenas mais um momento. Existe algo maior sendo construído, e para que isso continue, para que isso cresça, para que isso se fortaleça, você precisa continuar ouvindo, continuar se conectando, continuar alimentando sua fé por isso. Agora, vá até a playlist de orações do canal e continue esse processo. Escolha a próxima oração. Não pare aqui, porque a próxima pode ser exatamente aquela que vai completar o que começou hoje, aquela que vai responder o que ainda ficou em aberto, aquela que pode tocar ainda mais fundo aquilo que você está vivendo.